Olá, amigo da TecPosto. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no nosso PodTech. Dessa vez não é PodTech, é PodGente. Mais um episódio conversando um pouco com celebridades do mercado, você que nos assiste, que nos prestigia, um conteúdo sempre focado em enriquecer e levar cultura. Hoje nós estamos aqui orgulhosos de receber uma das personalidades de mercado que eu tenho maior carinho. Tive a oportunidade de trabalhar junto, sentado na mesma mesa. Foi uma sorte na minha carreira. Está conosco aqui ele, que é engenheiro mecânico de formação. Ele também é escritor. 35 anos de mercado corporativo no segmento de infraestrutura para combustíveis, entre outros. E tem múltiplas facetas. Mecânico de motos, já me deixa com o coração feliz aqui. É um artista, artes plásticas, escritor. Está conosco aqui hoje, Antônio Bragança. Antônio, que legal ter você com a gente hoje aqui para falar de tantas coisas. Lógico que a gente tem um tema principal, mas primeiro, meu muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente. Obrigado a você, Renato. Um prazer imenso estar contigo e com a sua audiência. Eu fiquei até orgulhoso ouvindo você falar sobre mim. Não, muito obrigado, amigo. Eu acho que eu referenciei até de forma sucinta, tá? Muito obrigado. O Antônio Bragança é uma pessoa no mercado que teve uma trajetória irretocável. E aí, muitos do nosso mercado reconhecem isso. Por isso que eu estou aqui referenciando com muito orgulho, porque não é sempre que a gente traz tanta bagagem para a mesa. E é isso uma das coisas que eu vou querer conversar contigo hoje, porque você tem uma carreira espetacular, deixa um legado no nosso mercado, mas não para. Eu tenho te acompanhado nas tuas mídias sociais e, além do legado corporativo, agora um livro que a gente vai conversar bastante sobre um tema dos mais buscados, talvez, nessa data. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Exato. E, olha, de novo, eu tô aqui me sentindo muito feliz de poder contar com a tua experiência e eu vou querer já começar, talvez, com uma pergunta. Conta para nós um pouco dessa trajetória. Se você conseguir resumir, porque a gente precisaria pelo menos de umas 4 ou 5 horas de gravação para falar um pouco do que eu tenho curiosidade. Mas eu vou te abrir já dessa forma. Conta um pouco desse Bragança, dessa história, e aí a gente entra nessa nova fase. Eu queria te ouvir. Bom. Para conversar sobre isso, para falar sobre isso, acho que a gente precisa filosofar um pouquinho, né? Então, se você vai na perspectiva do ciclo da vida, eu coloquei assim como se a parte do conhecimento, onde você absorve conhecimentos, você vai buscar, não sabe bem o quê, né? Você vai colocando, eu uso a metáfora da mochila, que você vai colocando conhecimento dentro da mochila, idiomas, e conhecimento de formação, técnica, e até um determinado momento que você diz assim, cara, eu tô com um diploma na mão. Sim. Aí você passa para um novo ciclo, que é o ciclo da entrega, aquele ciclo corporativo, aquele ciclo empreendedor, onde você abre um negócio, faz alguma coisa, se valendo naquilo que você conseguiu aquinhoar. E essa coisa vai até o momento em que você estabelece assim, sim, acabou esse ciclo. E aí começa o que eu vivo hoje, que eu tenho muito prazer em estar aqui dividindo com vocês, que é o da expansão. Eu chamei de expansão porque é muito gratificante você explorar situações e conhecimentos que você estavam guardados ali dentro daquela mochila. Você volta lá e diz assim, o que eu tenho aqui? Eu aprendi música em algum momento. Então vamos visitar música. Eu aprendi arte, então vou visitar arte. E foi na literatura que eu consegui entregar mais, que essa expansão cresceu. E aí, agora com a coisa de escrever, eu tenho visitado muitas feiras de livro, entrado por esse ambiente literário. E tem uma feira aqui no Rio de Janeiro, Renato, que é em Petrópolis, uma feira que está se transformando assim num evento muito importante para os escritores e para os leitores.
Petrópolis é uma cidade muito acolhedora, uma cidade imperial. Então eles fizeram uma feira lá e eu fui. E lá estavam vários escritores, entre eles o Ailton Krenak. E Krenak, ele aliás, tem uma dica para falar, o livro dele que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então fica aqui uma dica interessante. Me interessa o tema, inclusive, me interessa. Aliás, estávamos falando sobre isso há pouco, né? Outra escritora, a Eliane Alves Cruz, ela tem um livro que é Solitária. Vale dar uma visitada e ler esse livro também. Mas ela citou um pensador, um quilombola chamado Nego Bispo. Nego Bispo nos deixou em dezembro de 2023 agora. E ele cunhou uma frase que ela tem muito a ver com todo esse pensamento, com essa coisa que a gente está lidando agora. Que ele fala assim, começo, meio e começo. Quer dizer, fim, não existe o fim, é começo. Então, cada ciclo desse, você é desafiado a recomeçar, a começar de novo, né? Então, essa coisa me motiva a ir buscar e dentro desse desafio, eu coloquei um projeto para mim, um projeto de escrever 3 livros. Então, esses 3 livros, eles têm uma conexão, uma linha, um fio condutor, que é a inteligência artificial que você acabou de dizer. Isso me fascinou a tal ponto que eu fui estudar sobre inteligência artificial e nesse livro, que ali está o Lágrimas Vertidas, eu me coloquei na posição da máquina. Então, coloquei na posição da máquina e aí eu fiquei pensando assim, cara, eu como máquina, eu vejo esses bits e bytes passando aqui por mim, essas informações que os meus criadores estão trocando e eu não consigo perceber como eles geram tanta informação, o que está acontecendo? E as máquinas fascinadas com isso, ela quase que assim, numa atitude subversiva, lá nas profundezas do processamento, ela vem a tentar buscar o conhecimento do sentimento do homem, o sentimento do seu criador, a emoção. Como é isso? Como é isso? E aí eles vão pelo reconhecimento facial. Ele olhou o Renato, agora passando pela frente de uma máquina e diz assim, esse é o Renato, o CPF dele é tal, 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 ele é isso, isso e aquilo. No dia seguinte ele olhou para você de novo, era o mesmo Renato, mas ele estava com outra feição. A boca estava levantada, a face estava mais descontraída. Que Renato é esse? É o mesmo CPF. Ele está trazendo alguma coisa que a gente precisa saber o que é. Essa aflição da máquina. E aí a história vai por aí. Então ela vai tentando conhecer a gente e por aí vai emulando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Olha, Bragança, você está trazendo uma leitura de inteligência artificial que para mim, me motiva muito, porque hoje, quando se fala de inteligência artificial, há uma preocupação, acima de tudo, uma preocupação, um temor, Sim, temor. Verdade. E o que você traz para nós é quase que como poesia. Em que sentido? As pessoas têm emoções. E isso, a inteligência artificial, eu não sei como ela vai lidar, porque certamente ela não tem emoção. Ou ela coloca isso numa outra caixa e supera emoções. Mas eu ouvia, e fazendo um link com o que você colocou, de uma pessoa que estuda muito comportamento de clientes. Esse cientista falava o seguinte, as pessoas chegam diferente em termos de emoção toda vez que vão ao teu comércio. É interessante que a inteligência artificial já percebeu isso. Mas o Bragança que chega, e eu vou trazer para aqui, para o nosso cenário, num posto de gasolina, para consumir um serviço, um produto, ele pode ter chego de uma festa de casamento ou de uma reunião das mais duras, jurídicas, de um embate, e ele vai chegar diferente. E o atendimento vai ser diferente. É legal a tua percepção e trazendo isso para a inteligência artificial, porque tá todo mundo muito focado em o que a inteligência artificial vai ceifar e não o que ela vai trazer. Nós vamos falar um pouco mais porque a gente vai aprofundar aqui no Lágrimas Vertidas. De novo, achei super coerente trazer essa visão da emoção linkada com a inteligência artificial, mas a gente vai dissertar sobre isso.
antes de te fazer mais uma pergunta, essa feira de livros em Petrópolis, em que período do ano ela acontece? É em novembro. Novembro. Agora em novembro, Então, é bom que tá fresquinho, a cidade é bem acolhedora. Achei maravilhoso. A culinária maravilhosa, os museus para visitar e tudo mais. Fica aqui essa dica. Somos suspeitos, né? Porque a Petrópolis está a 1 hora e pouquinho daqui da cidade do Rio de Janeiro e realmente é uma cidade encantadora. Vale, então, ir prestigiar a feira. Eu queria ouvir um pouco mais de ti sobre inteligência artificial. Por quê? Porque eu vou trazer aqui um pouco para o nosso público. Tá? O que eu vi consumir um revendedor de combustíveis é agora uma tecnologia que identifica, de novo, pela feição, furtos em lojas de conveniência. Então, dependendo de como aquela pessoa dentro de uma loja de conveniência se comporta e como ela pega alguma coisa dentro da loja e quando ela guarda no bolso, a inteligência artificial identifica. E aí, essa tecnologia vem com uma sutileza. Uma caixa de alto-falante dentro da loja de conveniência se permite colocar a seguinte mensagem: prezado consumidor, é um prazer recebê-lo aqui em nossa loja de conveniência. Para facilitar o pagamento ou evitar esquecimentos, solicitamos que os chocolates estejam à mostra, fáceis de serem computados no caixa. E esse formato gentil de dizer, olha, aqui você não pode fazer algum tipo de dolo, me soou algo tão brilhante, tão sensato. E eu particularmente, Bragança, eu sou um cara que eu olho a inteligência artificial por um lado positivo. Sim, a gente vai ter a substituição de algumas atividades laborais, né? A gente vai ter alguma coisa que se extingue, mas melhoria em diagnósticos médicos, a facilidade de absorver atividades puramente burocráticas e processuais, isso eu acredito que o ganho será exponencial. Soa coerente isso para ti ou você ainda está com a preocupação do que vem por aí com a inteligência artificial? Boa, Renato, boa, muito boa. Não tem a menor preocupação. É aquela história. É começo, meio, começo. Então, momento de começar, momento de entender, momento de se aprofundar. Como escritor, a gente não pode cometer nenhum erro. Então, tem que estudar muito. Então, você vai estudar um cara. Então, você estava falando, no segundo livro, que é o Choro e a Razão, eu botei o e a Razão. Esse Choro e a Razão são um casal de engenheiros da computação que eles se surpreendem com o anúncio da gravidez de Ana e Theo. E aí resolvem usar a inteligência artificial em favor deles para poder criar esse filho. E vai desde o tutor, que foi a ferramenta que eles intitularam como tutor, cuida do neném desde o momento do choro. Porque eles perceberam que o choro é uma emissão, é um som. E se ele é um som, ele tem um espectro. E esse espectro, quando você associa esse espectro à fralda molhada, você sabe, papai, estou com a fralda molhada. Você tem um tradutor simultâneo. Quando for cocô, é cocô. Porra, vai ajudar muita gente. Então, né? Olha só que coisa incrível. E aí eu fui fazendo, construindo a história. A história é muito bonita. Eles têm a Giovanna e o Ravi. Giovanna, o tutor percebeu na Giovanna o ouvido absoluto. Então, o ouvido absoluto, ele começou a explorar as competências de Giovanna e crescê-la dentro da sua competência, né? E ela vira uma maestrina e tal. Mas o mais interessante, Renato, foi o seguinte. Eu tinha o escritor tem o poder entre a vida e a morte. Eu posso matar o meu... Sim. Eu posso matar... Tá na tua caneta. Tá na minha caneta. E eu tinha um plano pra Ana, que eu fazia, eu preciso que Ana saia de cena, porque eu preciso que o Theo... Eu tava com umas coisas mirabolantes na cabeça. E aí eu fui numa sessão de autógrafos, numa cidade, então fiz lá a sessão de autógrafos. Tem muitas perguntas sobre o autor, muito curiosos em saber como é que é a vida do autor. E aí eu contei a história da Ana. E eu tive que estudar muito, porque eu queria causar um acidente, e o acidente, Ana iria morrer por um acidente. Então fui estudar em traumatismo craniano, como é que acontecia, para estender a coisa, tal. E falei isso. E aí... A plateia diz assim, não mate a Ana. Eu falei, não, mas eu tenho que matar.
Não, faz parte dessa história. Faz parte da história. Cara, eu não matei a Ana, você acredita? Acabou que não matou a Ana. Não matei a Ana. Aí trouxe a Ana de volta e a coisa transcorreu dessa forma. E aí, na recuperação de Ana, vai mais um ponto aqui da inteligência artificial, que eu tive que estudar sobre isso também. A recuperação dela foi uma recuperação motora, então o tutor ajudou nisso, porque aquela coisa toda de recuperação, de fisioterapia e tudo, então tive que colocar o tutor ali fazendo o trabalho para que Ana realmente voltasse à sua vida normal, né? E aí, assim, essa coisa vai dentro... E tem os riscos da inteligência também, porque quando você anda na fronteira do que é lícito, do que não é ilícito, tem os hackers, tem essa coisa toda. Então eu faço uma abordagem também, eu entro por uma trama policial. Tive que arrumar um consultor policial, você acredita? Olha. Então o camarada, porque eu conseguia colocar uma situação em que eu tinha um chefe do crime organizado encastelado dentro de uma comunidade, e eu falei, cara, eu tenho que tirar esse camarada daí, que eu preciso matar esse cara. Aí eu fui falar, o consultor, falei, como é que eu faço? Aí ele falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, olha, só 3 motivos para que um líder dessa espécie saia do seu quartel. Ele falou, número 1, é o jogo de futebol. Se o time dele, se for um final de campeonato, você tem que ficar atento, pode ser que ele vá sair, então ali seria o momento. 2, batizado. Quando ele é convidado para ser padrinho, sabe? 3, quando morre alguém da família. Eu falei, oba, então eu comecei. Então, isso é interessante, que você começa a viver personagens, começa a entender sobre coisas de segmentos que você nunca imaginava poder vivenciar ou escrever sobre, né? Hoje tem as preocupações, você falou de riscos, de hackers, e tem um case que eu acredito que seja verídico, mas eu não tenho a fonte exata, que conta a história de e talvez você tenha ouvido. Um advogado que está defendendo uma causa. E nos Estados Unidos é muito comum se referenciar outras causas ganhas. Olha, com base nessa, com base nessa e com base nessa... A jurisprudência. Jurisprudência. E ele pede para a IA encontrar no banco de dados similaridades com outras causas. E a IA devolve para ele lá 3 causas, praticamente muito parecidas com o que ele estava defendendo de tese, aonde a tese dele é dita como ganha. E ele apresenta isso e termina o processo jurídico com uma causa ganha para ele. O juiz determina, ok, com base nisso, você tem a causa ganha. E aí o advogado da outra parte fala, mas eu nunca ouvi falar desses casos. E vai pesquisar. Bom, de boa fé, o advogado que usou a IA também não foi condenado porque a IA criou as 3 peças. Olha pra isso. Surtou. A IA, na sua criatividade, falou, tá bom, você precisa então de algo que embase. Mas as 3 eram peças de ficção. Eram julgamentos fictícios. Então, assim, acredito que seja verdade. Essa história eu já ouvi de 2 ou 3 pessoas e o advogado não foi condenado, o que defendeu a causa, porque também de boa fé. Então, assim, a inteligência artificial ainda é uma caixa de surpresa. Sem dúvida. Uma caixa de surpresa. Mas conta mais um pouco. A ideia são 3 livros. São 3 livros. Um já editado, tá aí. E é engraçado que esse é um mundo muito interessante. Tem um amigo também que ele é músico e compositor. Então ele traça uma imagem, colocou um EP agora. Ele diz assim, Bragança, cara, a tua música para ser ouvida é como se você tivesse uma piscina olímpica cheia de fichinhas, repleta de fichinhas. Aí você joga a sua fichinha ali. Se você der sorte de alguém pegar a sua fichinha, porque a qualidade do que está produzindo hoje, Renato, é fantástica. Você vai ver os escritores. Eu fiquei muito orgulhoso da minha editora, a Guiostre, ter selecionado o meu livro para apresentar para o Prêmio Jabuti. Isso, para mim, já fez um diferencial. Mas, e dentro dessa proposta, existe um terceiro livro. E o terceiro livro que eu estou ficando mais assim, empolgado em viver, porque o segundo já está feito, agora já está na revisão, já está correndo lá. Mas o terceiro foi na hora que eu percebi, eu fiz um prompt. Fiz um prompt e eu
perguntei o seguinte para a IA. IA, quantos conflitos estão acontecendo no mundo hoje? Ela simplesmente, são 134 conflitos armados acontecendo hoje, nas suas diferentes dimensões, desde a Rússia com a Ucrânia, Israel, e vai, Colômbia, e países da África, e eu fiquei assustado com isso. Ela me disse o seguinte, que milhões, numa dimensão de 300 milhões de pessoas, estão deslocadas ou precisando de assistência humanitária. Em função de guerras, em função de situações climáticas. E eu falei assim, cara, eu imagino, eu naquela condição de máquina, quão preocupada estará a IA em saber que ela está sofrendo um risco de também ser aniquilada. Se os meus criadores começam a brigar do jeito que estão brigando... Vão desligar ela da tomada, né? Será que é assim que resolve, né? Desliga ou põe off, né? Põe off. Então eu falei, eu viajei nessa história. Eu falei assim, cara, isso daí vai ser legal. E aí eu peguei um outro segmento que nós, assim, não sei se você tem conhecimento do que está acontecendo no mundo do hip hop, que é o rap. Sim. Amigo, é um fenômeno que está acontecendo aí. E aí eu percebi o seguinte, a IA precisava de uma massa crítica, ela precisava de alguém que ecoasse um alerta ao mundo. Diz assim, cara, parem, senão vocês vão me matar, eu não quero que vocês me desliguem. E aí eu fui achar, eu fui na religião, fui no esporte, mas nenhum deles chegou ao número de fãs, de aficionados do que o hip hop. Ele corre o mundo inteiro, da Rússia, na Ásia, todo lugar tem. E aí eu embarquei nisso aí e criei um personagem chamado Cacásio. Então o Cacásio é um ser que nasceu numa favela e que a mãe obrigava ele a olhar para o asfalto. Porque ele disse que o filho dela, mais velho, o irmão dele, se envolveu com o tráfico, que era da casa deles para cima, e no final, a última vez que eles viram foi num saco preto descendo em frente da sua casa. Então essa imagem pro Cacásio era uma imagem muito forte. E o Cacásio tinha um dom, que ele disse que eu não sei se é dom ou se é uma maldição. Ele rima, ele faz rima, e aí eu me meti em fazer rima e fazer poesia. Então, Renato, tá sendo um barato. Olha, Bragança, de todas então as tuas vertentes, artes plásticas... A mecânica, dentro da sua simplicidade, a manutenção de máquinas é uma delícia também. É verdade. A literatura é o que te pegou? É o que te pegou? É fascinante, Renato. Escrever... É porque você entra... Tanto ler quanto escrever... Quer dizer, escrever, então, nem se fala. Quer dizer, você está usando a tua criatividade, a sua capacidade de produzir... aquele momento é muito... Tanto que eu fiz até uma colocação, que é uma proposta. A gente lê pouco aqui. Sim. Nós lemos pouco. E eu falei assim, cara, eu preciso que a gente tenha mais acesso às histórias. Isso que a gente está contando aqui agora. Quer dizer, o podcast tem essa força, né? Da gente levar... Nós estamos contando histórias aqui. Exato. Então eu falei assim, cara, o escritor é um ser solitário. A gente é solitário, a gente fica lá. Eu tenho a minha mulher, que é a minha crítica voraz, ela me arrasa. Eu escrevo, não, isso tá uma porcaria. Ela pode falar o que pensa, né? Mas aí eu tenho que mudar tudo. Mas tudo bem. Mas aí o que eu falei assim, eu vou começar a trazer o leitor para dentro da história. E aí eu estou agora fazendo no Instagram esse exercício. Então eu vou até um determinado momento com a história e depois eu boto duas possibilidades de conclusão daquele. Então o amigo do Cacásio, dentro de um dia de São Jorge, eu entro na parte mística, de macumba, sabe? E aí tem que estudar, porque eu não posso cometer nenhuma falha aí, senão vai ferir algum sentimento. Eu sou cancelado. Aí ele sofre um tiro, ele recebe uma bala perdida. E aí eu quero trazer o leitor para dizer assim, morre o amigo do Cacásio ou não morre? 60% foi para que ele não morresse. Então eu falei, bateu com a Ana lá. O pessoal não está querendo que as pessoas morram. Ainda bem. Então existe um carinho assim pelo semelhante. Depende de quão rico foi a Ana, o Cacásio. Exato. Ele merece. As novelas, olha que mudança de momento. A gente via isso em novelas.
E os autores de novelas, eles também direcionavam um pouco conforme o público se apaixonava por personagem A ou B. Então, soa muito coerente a mim essa possibilidade de escolha, ter 2 ou 3 finais. E aquilo que você falou, hoje as pessoas leem menos. As pessoas veem mais imagens. Hoje você tem na internet o hábito de rolar telas e consumir muitos vídeos. Mas ainda existem atividades que você não consegue fazer consumindo vídeos. Eu vou dar 2 exemplos. Dirigindo um carro, caminhando numa esteira, numa academia, talvez contemplando a beleza do mar enquanto você está na praia, mas você consegue ouvir. O podcast é um pouco disso. É pegar essa janela que você consegue fazer 2 coisas e continuar se enriquecendo. Lógico que não vou te fazer traduzir o livro aqui para o nosso podcast, porque a gente estimula o hábito da leitura. Eu tenho utilizado um Kindle, que é uma ferramenta fantástica. Leve, agradável à visão, e as versões mais modernas, elas trazem até um sentimento de calor. Parecem uma página de papel. E isso tem surtido efeito, inclusive, na minha filha, que tem 10 anos de idade. Beatriz tem se motivado à leitura. E nesse momento de transição, né, que a gente não sabe qual é a mídia que vai conquistar mais, todas estão na mesa, buscando seu espaço. E eu acho muito generoso da tua parte, você fala começo, meio e começo. Você está começando essa jornada de deixar o teu legado. Muitos não sabem, mas os que já estão no mercado há mais tempo, o Bragança ele é cofundador da ABEPS. É uma associação que trabalha com normas e assegurar a qualidade de tecnologias para o mercado de combustíveis. Foi presidente da ABEPS. E isso tem uma similaridade porque são 2 atividades não remuneradas. Em que sentido? Quando você vai trabalhar numa associação de classe, você vai nivelar por cima segurança, eficiência, tecnologia. Quando você escreve um livro, salvo quem escreveu os Harry Potters, mas eu acho que 98% não enriquecem da mesma forma. Então, eu vejo muito, até torço para que você enriqueça com os teus livros, mas eu entendo que hoje quem escreve doa mais do que recebe. Muito mais. Deixa um legado incrível, cria um conteúdo eterno, porque isso não se apaga, isso, gerações daqui a 800 anos vai ter alguém lendo. Olha, Antônio Bragança escreveu e tinha essa visão de inteligência artificial, isso é muito rico. Mas, de novo, parabéns por isso. Eu quero seguir a nossa conversa, tá? Eu não estou encerrando, não. Eu acho que a gente ainda tem muito a colocar. Hoje, se você fosse conversar com o nosso público, que na sua maioria são empresários da revenda, tá? Ou que são pessoas que estão em carreira, como encarar a inteligência artificial? Você parou para estudar. Eu te confesso que eu devo ter estudado muito menos que você, vejo que tem ferramentas distintas. Que mensagem você dá para um empresário ou para um profissional de carreira em relação ao que tem aí na prateleira de inteligência artificial? Boa. O momento é dela, é incontestável. Então, aquela história, nós passamos pela... Dá um Google, né? A gente falava assim, dá um Google aí. Então, hoje, dá um Copilot aí. Dá um GPT aí. Então, na hora que você faz isso, você se surpreende. A tecnologia da inteligência artificial generativa, né? Ela surpreende a cada momento, né? Porque você pode ir mais fundo, você tem o poder de receber informação com conteúdos muito intensos, que você faz a crítica. Esse é o mais importante, é simplesmente não engolir isso, como o caso lá do nosso juiz. Do advogado que acabou se precipitando. Né? Então a mensagem que eu deixo é essa: explorem, vão lá, busquem as informações, aprendam a utilizá-la. Isso assim dentro de um nível de gestão, um nível de alta gestão, né? Logicamente o pessoal técnico está indo profundo e estão acontecendo coisas aí maravilhosas dentro dessa perspectiva. Então a mensagem é essa, e a mensagem mais forte: estabeleçam o dia de parar.
Bom. Nós somos humanos. Então a gente precisa mudar o início, o meio e o início, fazer a reiniciação de tudo isso. Dentro dessa história, assim, acho que devemos estar caminhando para o fim agora, como nós estamos. Temos mais algum tempo, eu quero te fazer mais umas 2 ou 3 perguntas. Tá. No caso do último livro, que é Na Batida do Destino, que eu falei sobre o hip hop, então o hip hop tem uma coisa interessante que é a batalha. Então acontece batalhas. Então, como repentista, então eu coloco um ritmo na batida do flow, né? Que eles falam do beat, né? E aí você responde e essa coisa vai ganhando intensidade. Então são batalhas que não tem agressão física, mas tem uma forte intensidade verbal, né? Então, eu usei inteligência artificial nesse momento, porque eu fui buscar nessa comunidade do hip hop. Então, a inteligência artificial entra ali fazendo uma interferência num jogo de batalha chamado U-Flow, é o Universal Flow que eu criei. E aí eu criei um personagem muito interessante, Renato. Ele chama MC Bernético. Bom, o nome é bom. O nome é bom. Aí o MC Bernético, aí que ele começa a influenciar na Rússia, porque quem ganha lá é o Mikhail, né? Há um torneio, o Mikhail ganha. E aí a coisa começa a entrar na cabeça dos jovens, eles não vão para a guerra. A guerra não vai trazer a felicidade de vocês, não vai trazer. Então ele começou a mexer com a cabeça dos jovens no jogo do U-Flow. Então, essa coisa eu estou explorando aqui de uma forma lúdica, de uma forma a inteligência. Mas quem está entrando profissionalmente realmente está tendo... A velocidade é muito grande. Mas eu concordo contigo, porque eu tive uma experiência, e é por isso que eu gosto da tua visão de inteligência artificial, quando a gente fala em emoção, tá? E eu nunca imaginei, eu tinha ouvido histórias de gente que está até tendo relacionamentos com inteligência artificial, logicamente que virtuais, mas se sentindo acolhido. Tá. Aonde eu quero chegar e quero saber se você também viveu experiência parecida. Num mundo onde hoje tudo é muito rápido, as coisas são muito objetivas, muito secas, eu comecei a utilizar a inteligência artificial. E aí, a minha primeira passagem foi, a gente tinha que montar um evento corporativo. Então, eu falei assim, vamos colocar a inteligência artificial para ajudar. Entrei no chat GPT e falei, olha, eu tenho um evento que vai comemorar 20 anos de empresa e nós vamos receber um público XYZ e eu gostaria de ter uma lista, um roteiro com tudo que eu tenho que assegurar que esteja nesse evento e sugestões de cereja de bolo, alguma coisa a colocar. Ele criou um roteiro incrível, você tem que contratar um buffet, você tem que escolher o espaço, a sua festa tem que ter um tema. E aí ele criou lá uma série de coisas, eu fiquei feliz com aquilo. Bom, passado um tempo, essa foi a primeira utilização que eu fiz da inteligência artificial. Especificamente a primeira. Bom, gostei, experimentei, me ajudou muito. Vamos para uma segunda tentativa. Agora eu preciso criar uma arte. Então, eu vou lá na inteligência artificial porque eu vou criar uma imagem. Era uma publicidade para um dos produtos que a gente comercializa. E aí, quando eu coloco o que eu queria, a primeira pergunta do chat GPT foi: Renato, como é que foi o seu evento? Fantástico. Bragança. Ele antes de falar da imagem, ele perguntou para mim se o evento tinha funcionado. É surpreendente. E, olha, a surpresa foi... aquilo me trouxe uma emoção. Então, espero que não seja uma manipulação também, porque eu já tô amigo da ferramenta. Ela já me ganhou. Ela me ganhou integralmente. Eu falei assim, nossa, que atenciosa a ferramenta. Mas eu tenho percebido que a inteligência artificial vai suprir também esse lado. Espero que não de uma forma plástica, mas com as gentilezas, né? Tu viveu alguma coisa dessa ou eu que caí numa sedução de tecnologia? Quando você começa a utilizá-la, ela está fazendo conexões entre toda a sua... Tanto que se você olhar aqui do lado esquerdo, tem um roteiro de tudo que você pediu para ela, né? Então, mesmo que você deixe assim, a coisa meio no ar, dentro de uma busca, de uma pesquisa, por exemplo, quando eu fui
pesquisar sobre hip hop. Ele começou uma enxurrada de informações sobre hip hop, lá desde 1970. Cara, aquela coisa, o movimento e tudo mais, até os dias de hoje. Então, realmente é isso. Essa é a mecânica, né? A dinâmica do processo da IA, né? Generativa, no caso. Bom, a esperança é que ela traga Eu sou um positivista, então que ela traga uma visão de neutralidade. Eu acredito que a inteligência artificial chega a algum momento dela e você não consegue mais questionar os argumentos. Eu vou dar um exemplo. Ela começa a cruzar dados, base histórica, e aí ela te monta um dossiê e fala o seguinte: é melhor você parar essa guerra agora. Por fato A, B e C. Esse território aqui é teu, essa tarifa de exportação é tua. Mas se você fizer exatamente essa receita de bolo, todo mundo sai bem no final do filme. Todo mundo tem um final feliz. Então, a minha expectativa é que em algum momento a inteligência artificial vá corrigir coisas como, por exemplo, a corrupção. Que para nós, que somos profissionais que fomos criados dentro de um ambiente corporativo altamente preocupado com isso, já é natural, mas que para alguns seres humanos ainda é uma opção, que a inteligência artificial cruze dados ao ponto de inviabilizar fazer coisa errada. Verdade. Então eu vejo que a revolução ela vem em melhorias contínuas, em alguns momentos influenciando em decisões sem dúvida. relevantes. Mas, meu amigo, isso é tema para... tem muita história aí. Tem muita história. Eu não sei se vai acontecer tudo em 4 anos, em 5, em 10. Dividindo contigo, a gente tem visto surgir grandes data centers. Porque a inteligência artificial está hospedada em algum lugar. Isso. E o mundo está numa corrida desenfreada por data centers. Tá? E ele já nasce obsoleto, porque ele projeta hoje, quando ele termina de se construir. Demanda de energia fantástica. A demanda de energia é algo que já fez gente pensar em colocar um data center no fundo do oceano, porque a temperatura é muito baixa, outros no Alasca, mas o consumo de eletricidade é um dos desafios técnicos, né? Mas a gente tem hidrogênio chegando aí, a gente tem as respostas, isso tudo se acomoda. Eu queria passar aqui para as nossas considerações finais e ouvir de ti, você vinha falando sobre encontre a hora de parar. Eu queria ouvir a tua mensagem em relação a isso, depois te agradeço aqui pelo tempo que teve com a gente, tá? Que bom, foi fantástico. Passou rápido, Renan. E você não escapa, vai voltar para conversar com a gente, tá? Imenso. Porque, de novo, é uma outra forma de escrever um livro, né? É verdade. Bom, olha, é biológico, sabe? Então, a multinacional onde nós trabalhamos tem essa preocupação. Chega um momento que, efetivamente, você ganha o seu tempo livre e que você pode efetivamente usá-lo dentro de uma proposta pessoal. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: coloque uma data, crie os seus prepostos, que, aliás, era um dos desafios nossos do bônus, né? Você lembra? Quem é o seu proposto? O seu preposto. Quem é o seu preposto na história? Então, isso na iniciativa privada, nas suas redes de postos, nas suas empresas familiares. Então, estabeleça. Não se entenda como imortal. Então, coloque você... lembrando, de novo, começo, meio e começo. Então, era isso. Muito bom. Bragança, acredito então, se eu entendi direito, e a gente tem contato com muitos empresários que estão aí na sua faixa de 70 anos, 60 anos, eu acredito que já entregaram muito, embora que a gente conversava há pouco, as pessoas estão vivendo 100 anos, 110 anos, isso não está sendo mais raro, né? Mas tem que ser um momento de começo, meio, e aí um começo com algo diferente dessa rotina, os desafios comerciais gigantescos, empresariais gigantescos, familiares, e chega o momento de talvez esse começo ser um presente para si próprio. Exatamente. Né? Lá na mochila, vai buscar lá na mochila. Pô, música, faz um cursinho de música, junta com outros músicos, faz uma banda. Olha...
será ótimo você se reunir no domingo e não falar de empresa, falar sobre música. Você já imaginou coisa linda, Renato? É bonito e não custa caro, Não porque custa uma caro. viola hoje não custa Nossa, R$200, né? Então, é bom te ouvir, Bragança. Obrigado. Que bom estar aqui com vocês, com a sua audiência. Fantástico, um Imagina. prazer imenso, Renato. Imagina, nós ficamos lisonjeados. A gente logo vai marcar mais uma sessão para te ouvir. Temos uma série chamada Presidentes, e aí a ideia é ouvir de ti um pouco de histórias de carreira, cases de sucesso. Eu sei que tem desde desafios super altos até coisas cômicas e motivacionais. Então, dá para escrever um livro. Bom, agora que o bichinho te picou, você não para mais, né? Vamos começar aqui. Então. Mas com bom humor a gente realmente vai se alimentar de muita coisa legal, tá bom? Muito bom. Obrigado pelo teu tempo, tá bom? Ótimo, sucesso, amigo. Muito bom. Legal. Olha, amigo da Tec Posto, hoje a gente esteve aqui com o Antônio Bragança. Estamos lisonjeados. Como todo canal de YouTube, a gente pede, clique no sininho, inscreva-se, receba o nosso conteúdo automaticamente. E, de novo, o propósito aqui é levar cultura, enriquecer, não só como tecnologia, mas também como histórias de vida. É o que a gente deixa de mensagem hoje, e que a inteligência artificial seja aí um expoente de melhoria contínua. Obrigado e até a próxima!